A morte, enquanto assustadora, ela também é fascinante. É como se fosse uma visita, que vai vir na sua casa, mas ela não vai avisar quando vai vir. Você sabe que ela vai vir. O tempo, o tempo corre, o tempo passa, você vai ficando mais velho. Você vai chegar à conclusão de que o dia dessa visita está cada vez mais perto. E conforme os anos vão passando, você vai pensando nisso cada vez mais. Cada vez mais essas dúvidas sobre esse assunto. Cada vez mais os pensamentos sobre esse assunto vão passar pela sua cabeça. A hora que você acorda, antes de dormir, os momentos que você tá sozinho. Talvez de uma forma boa, talvez de uma forma assustadora. Não sei, aí eu acho que isso tem a ver com o particular de cada um, né? Pra mim, ela poderia vir, sei lá, como a minha mãe, de repente, com o avental que ela usava na escola que ela trabalhava. Talvez uma mulher bonita, trazendo uma boa bebida. Eu acho que tem esse jogo, né? A morte te seduzir pra você ir por livre e espontânea vontade. Eu acho que no último momento você decide alguma coisa ou não. Talvez, talvez. São muitas interrogações, né? Muito se diz que dessa vida não se leva nada. E eu acredito que isso seja um fato. Mas, apesar de você não conseguir levar nada, você pode deixar muita coisa, né? Alegrias, tristezas, lembranças, saudades, histórias, amizades, inimigos, desilusões, sofrimentos, vitórias, viagens, experiências, paixões, prazeres, aventuras, glórias, desgraças, lugares, enfim, em tudo isso fica um pouco de você. Você não acha? A vida é o teatro das ilusões. E a morte é o fim do espetáculo. Você passa toda uma existência, toda uma vida que é bem curta, correndo atrás de coisas que você percebe bem depois que elas nem sempre eram reais. Por exemplo, quando é jovem, você acredita que Você acredita que o mundo vai te amar, que você vai vencer, que você vai ser especial, que você vai aprender coisas e blá 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 blá. E aí você descobre que esse mundo faz parte de um universo onde você não é nada. Você é só um grão de areia a mais numa praia. Acaba aquela coisa de ficar o tempo todo medindo a relevância. E aí você entende o quão irrelevante você é. A grande verdade é que as pessoas estão preocupadas com as suas vidas de papel machê e elas precisam modelar da forma que lhes convém.
meu filho, minha esposa, minha casa, meu carro, meu cachorro, meu. E essa pessoa que acredita que o importante é tudo aquilo que é dela, ela tá contida numa lista onde ela também é de alguém. E assim é constantemente alimentado esse fluxo tóxico e vicioso da vida. Eu quero mais e mais e mais e mais. E um dia você descobre que você não quer nada. Não quer saber de nada. Você, de certa forma, perde o medo de perder o jogo, o medo da derrota. Você sai de campo antes do fim do primeiro tempo. É mais ou menos isso. É um capítulo extremo. E aí, nesse capítulo, se encerra. O pânico não tem mais poder sobre você. É aquela porção de você mesmo lá dentro falando: olha, você vai morrer. Você vai sofrer. Seu coração vai parar. E aí, quando você está presente nesse capítulo, você diz: tá bom. E aí o pânico fala: pera, mas você não tem medo? Não, eu tô tranquilo. Eu vou me ajeitar aqui na minha poltrona aqui para ficar mais confortável nesse desfecho aí que você tá me oferecendo. Eu entendo que a vida para algumas pessoas é maravilhosa, é como se fosse um concerto musical que você tava esperando para assistir e aí você foi lá e era muito melhor do que você imaginava. Já para outras pessoas é um espetáculo que você pagou para ver e não gostou. Mas aí você tá com outras pessoas, então você não pode simplesmente levantar da cadeira e ir embora. Você tem que esperar acabar. E essa espera consegue te entorpecer de cansaço, preguiça. E no final de cada ato as pessoas aplaudem e você se vê na obrigação de aplaudir também para não ser indelicado, até que chega um momento em que você já não tá mais aplaudindo porra nenhuma. E aí tá estampado na sua cara que você já desistiu de tentar agradar alguém. Se prepara, né? Pra enxurrada de adjetivos. Pessoa sem luz, pessoa negativa, pessimista e tudo mais. O pior é que você vai ser apelidado por pessoas aquelas que tropeçam nos próprios erros e acertam. Tá tudo certo. O incólume nunca percebe o quanto ele é resoluto dentro da própria hipocrisia. A primeira visão que eu tive do mundo foi através da janela da sala da casa onde eu nasci. Era a casa de uma chácara, então era uma visão bem interiorana assim. Eu vi um campo em frente à casa onde eu morava, um campo extenso, muito extenso, e lá longe tinham eucaliptos. Eu não sabia que eram eucaliptos, eu só via árvores. E eu acreditava que elas eram pequenas. Eu não tinha noção o quanto elas eram grandes, até o dia que eu caminhei com meu pai até lá. Se você sair perguntando, todas as pessoas têm algum tipo de ambição, sonhos materiais.
Qual o seu sonho material? Eu queria ter uma casa, né? Uma propriedade grande, queria fazer viagens, queria... Geralmente serão coisas caras, né? Se você perguntar para uma pessoa que geralmente não tem posses. E se você perguntar para uma pessoa com muitas posses, um ator de Hollywood, as coisas que ele vai citar são coisas não materiais, provavelmente. Existe um desencontro aí, né? Veja bem, se eu tivesse um acúmulo grande, um acúmulo numerário de alto valor, uma quantia alta, para poder realizar qualquer sonho, eu acho que eu ia querer esse horizonte que ficava na frente da minha casa novamente. Então seria uma propriedade relativamente grande, né? Enorme. Eu acho que até maior do que era, na verdade. Mesmo porque quando eu era criança, eu acho que eu via as coisas maiores, né? Hoje teria que ser, eu acho que bem maior, para eu ter essa mesma dimensão de tamanho. Mas seria um campo extenso, verdadeiramente extenso, com eucaliptos. Eu lembro também da janela da sala. Era extensa, era grande. E tinha uma cortina de cor amarela. Eu lembro de uma cor, um amarelo um tanto avermelhado, um ocre. A cortina era dessa cor. Todos os dias de manhã era um barulho ensurdecedor de passarinhos. Tinha um jardim, né, na frente dessa janela. E o inverno, quando chegava, ele era sempre longo e muito mais frio do que é hoje em dia. Era um frio cortante que não existe mais. Pelo menos aqui, onde a gente mora, essa região aqui do país não tem mais esse frio. Será que você pode fazer um pedido depois que você morre? Você escolhe o lugar. Seria uma boa pedida, né? Voltar para casa. Eu acho que é o único lugar que eu me recordo, assim, que realmente eu acreditava que era a minha casa. Era um lugar que tinha muita coisa para ser vivida, muita cor. Tinha papai, mamãe, tinha uma história para ser começada ali, uma história que iria gerar outras histórias, e todas sem final feliz. Nenhuma delas teve final feliz.